Sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática. O tema de hoje será o Teorema do Resto, um dos teoremas mais importantes e mais cobrados aí nos vestibulares da Unicamp, né? USP também cobra bastante, né? É uma questão que é um assunto bastante abordado e que é recorrente, né? Então merece uma atenção especial de todos nós. O Teorema do Resto, né? Antes de pensar nele, pensar na forma dividida de um certo polinômio, p de x. Quando dividido ele por um polinômio d de x, me gera um quociente q de x mais um certo resto, que eu vou chamar de r de x. Pensando na mesma ideia do algoritmo no dispositivo de Brillouin-Ruffini, caso o meu divisor seja do primeiro grau, ele vai ter essa cara aqui, ó, x menos a. Né? X menos a em sentido de quê? X menos a raiz, né, desse divisor aqui. Bom, o que acontece? Na aula passada, na aula anterior, no dispositivo prático de Brillouin-Ruffini, eu pedi para vocês calcularem alguns P's de A, P de 2 lá, P de 3, né? Por que eu pedi aquilo? Pensando aqui que o meu divisor, esse daqui, é o meu D de x. No dispositivo prático de Brillouin-Ruffini, inicialmente eu pego o meu D de x igual a zero. X menos a igual a zero, meu x é igual a A. E eu utilizo ele, esse A, no dispositivo de Brillouin-Ruffini, com os coeficientes aqui, obtenho aqui o Q de x, né, os coeficientes de Q de x, e aqui eu vou obter, né, o resto, né, essa situação que eu tenho. O que eu tenho que pensar aqui que pode ajudar bastante? Se eu calcular uma divisão por um polinômio de primeiro grau, o meu resto tem que ter grau menor que 1. O que isso quer dizer, então? Que o meu resto ele é um número. Né? Aqui, se eu calcular P de A, o que é o A aqui? Ó? Perceba de onde que vem o A. O A vem do fato dele ser raiz do meu divisor. Isso seria quem? A menos A vezes Q de A mais R de A. Né? Mas aqui, como você tem que o seu resto não depende de x, por que ele não depende de x nesse caso? Porque se o meu divisor tem grau 1, o meu resto tem que ter grau 0. Ou seja, não existe um R aqui dependente de x, existe um R, que é um certo resto. Se eu calcular isso aqui, ó, A menos A vai dar 0, né? 0 vezes Q de A fica 0. Aqui eu posso tirar um resultado importantíssimo. P de A é igual a R. O que isso quer dizer, então? Que o P de A é o próprio resto. P de A é o resto da divisão de P de x por x menos A. P de A é o resto da divisão de P de x, que é o seu dividendo, por D de x no formato x menos A. Esse resultado aqui é importantíssimo e norteia diversas questões que você necessita saber, né, do teorema do resto para poder resolver. Sem o teorema do resto, dificilmente a solução sairá. Por exemplo, aqui, né, eu tenho um polinômio p de x nesse formato. Ax ao cubo mais 2 vezes x mais b. Ele é divisível por x menos 2. Quando que um número é divisível por alguém? Né? O que isso quer dizer? Ser divisível por alguém, isso aqui implica que o resto é zero. Né? Quando dividido por x mais 3, deixa resto 45. Nesse caso aqui, ó, o resto será menos 45. Perceba que todos os meus divisores têm grau 1 nessas duas situações aqui. Então, o teorema do resto é válido. O que o teorema do resto nos diz? Se eu calcular a divisão por x menos 2, isso me gera um certo resto. Eu posso afirmar que P de 2 é igual a zero. Da onde que eu tiro isso, gente? Eu tiro isso do fato que o resto, né, o P calculado para x igual a 2, gera o resto da divisão desse polinômio por x menos 2. Automaticamente, então, meu resto é zero.
Se eu substituir aqui, vai ficar A vezes 2 ao cubo, mais 2 vezes 2, mais B, no lugar do P de 2 aqui, né? Fiz a substituição, cheguei nisso. Gerei uma equação com duas incógnitas, né? Chego em 8A mais B igual a menos 4. Analogamente, quando dividido por x mais 3, quem é a raiz do meu divisor aqui, gente? Importante, tá? Ó. É sempre a raiz do seu divisor. X menos 2 igual a 0, meu x é 2. Por isso que eu calculei P de 2. X mais 3. X mais 3 igual a 0. Então, resolvendo, eu vou calcular P de menos 3, porque a raiz do meu divisor será menos 3. E isso é o resto. De novo, por quê? Porque o polinômio satisfaz as condições do teorema do resto. Menos 45. Se eu desenvolver isso aqui, substituindo, eu vou chegar em menos 27A. Aqui vai ficar, que ficará menos 6 mais B igual a menos 45. Deixando um pouquinho mais bonitinho, menos 27A mais B igual a menos 39. Pegando essas duas equações aqui, né, eu posso multiplicar uma delas por menos 1. Vai ficar mais simples, né? Ó, vai ficar 8A mais B igual a menos 4. A outra fica 27A menos B igual a 39. Se eu somando isso aqui, vai ficar 35A igual a 35. Daqui eu tiro que o meu A é 1. Se o A é 1 e 8A mais B vale menos 4, o meu B, então, será aqui menos 12. Pronto, resolvida essa questão de vestibular aqui. Importantíssimo entender o que significa o que eu falei aqui antes, né? Quando o meu divisor tiver grau 1, se eu quiser saber sobre o resto da divisão, né, coisas importantes, preciso saber escrever um polinômio, né, na divisão desse formato aqui, porque às vezes a solução sairá dessa escrita. E também preciso saber que o P calculado naquele valor, que é a raiz do meu divisor, gera automaticamente para mim o resto da divisão. Bom, por exemplo aqui, né? Tenho P de x e P de x é um determinante. Essa aqui é uma questão da Unicamp. Né? P de x será igual a x ao cubo menos m mais x ao quadrado menos 2x. Calculei o determinante aqui já. Deixando um pouquinho mais bonitinho, vai ficar x ao cubo mais x ao quadrado menos 2x menos m. E o meu Q de x? Q de x é igual a x menos 3. Ele quer para que P de x seja divisível por Q de x. O que significa essa expressão? P de x dividido por D de x. Por Q de x? Que P de x vai ser dividido por Q de x, que tem o formato x menos 3. Isso vai gerar um certo quociente. E no caso aqui, como é que seja divisível? O resto meu tem que ser zero. Posso pensar dessa maneira aqui, mas tem uma maneira mais simples, né? Que seria fazer o quê? Se eu quero que o resto seja zero, meu divisor tem grau 1, eu posso afirmar então que o P de 3, por que 3? Porque é a raiz do meu divisor. Tem que ser zero. Por que tem que ser zero? Porque o resto tem que ser zero. O P calculado na raiz do meu divisor fornece o resto da divisão. P de 3, então, ficaria x ao cubo. Aqui, P de 3 ficaria 3 ao cubo mais 3 ao quadrado menos 2 vezes 3 menos 3. Menos m, perdão. P de 3 é o valor do resto, tem que ser zero. Aqui eu chego que 27 com mais 9 com menos 6 tem que ser, menos m tem que ser igual a zero. Daqui 36 menos 6, né, vai ficar 30. 30 é igual a m. O que acontece então?
Se meu m for 30, o p de 3 dá 0. Se o p de 3 é 0, significa que a divisão de p de x por x menos 3 me gera um resto zero. Se o resto é zero, então p de x é divisível por q de x. Essa aqui também é uma questão da Unicamp e ela necessita do teorema do resto também para fazer. Né? Considere o polinômio p de x em que n maior que m maior ou igual que 1, se o resto da divisão de p de x por x mais 1 é igual a 3. Vocês têm que começar a deixar automático. Falou de resto, você já tem que ficar de orelha em pé, já pensando no teorema do resto aqui. Resto da divisão de p de x por x mais 1. X mais 1 é meu divisor. Quem é a raiz do meu divisor? Menos 1. Qual é o valor do resto? 3. Então, traduzindo, p de menos 1 tem que ser 3. Porque o p calculado na raiz do meu divisor gera o valor do resto, que nesse caso é 3. Se eu substituir no meu polinômio aqui, p de menos 1 é igual a menos 1 elevado a n mais menos 1 elevado a m mais 1. Para que esse p de menos 1 seja 3, menos 1 elevado a n menos 1 elevado a m, aqui seria 3, né? Isso tem que dar 2. Então, né, se 1 está subtraindo. Menos 1 elevado a um certo número, gente, só tem duas opções, né? Ou ele vai ser 1, ou ele será menos 1 aqui, né? No caso, para que essa soma dê 2, tanto esse quanto esse tem que dar positivo. E tem uma condição para isso, né? O meu n e o meu m devem ser pares. Por quê? Se m e n forem pares, isso aqui dá 1, isso aqui dá 1, a soma resulta em 2. Bom, aqui é uma questão um pouquinho mais trabalhosinha, fica a critério de vocês aí a resolução. Sugiro que vocês leiam com atenção, façam com calma, vejam os exercícios de vocês, né? Procurem exercícios para poder estudar esse conteúdo, porque é um conteúdo que é amplamente presente assim, nas provas de vocês de vestibulares. Ok? Agora bom estudo para vocês e até mais.